Eu sou o professor Júnior, trabalho a matéria de História e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de algumas dicas, né, da matéria de História. Tirar algumas dúvidas em relação às questões que caem em História. Dúvidas frequentes de sala de aula que normalmente o candidato ele tem em relação a saber a matéria toda, só se especializar em determinado assunto, ou se ele pega uma área maior, uma quantidade de matérias mais extensiva, porque hoje o Enem está trabalhando dessa forma. Ele não trabalha especificamente com um determinado assunto, uma data, um nome, um século, ele puxa vários outros assuntos, e quanto maior for o conhecimento do aluno sobre a matéria, ele vai entender melhor, vai interpretar melhor a questão, certo? Então eu vou começar dando exemplo de assuntos variados que caem na matéria, porque é muito comum o aluno perguntar em sala sobre o que ele deve, na verdade, estudar. Você coloca a matéria, eu, por exemplo, que trabalho muito dessa forma, com exposição, os tópicos são sempre perguntados, né? Assim, professor, eu devo anotar isso cai, isso não cai. E eu tento explicar sempre para eles que para o candidato, ele tem que saber, tem que tomar um conhecimento geral do assunto. E não só ficar preso a um determinado nome, a uma determinada data. O Enem hoje, ele por agora ser aceito por um maior número de universidades, ele está fazendo com que as questões, as matérias e a prova esteja cada vez mais complexa. Então é sempre muito parecido as questões, você tem o texto, você tem a pergunta e você tem aquelas respostas, as opções sempre do mesmo tamanho, na mesma medida, sincronizadas, que é justamente para facilitar. Acabou hoje essa coisa de a letra A ter 5 linhas de resposta, a letra B, tu chega na letra E, já não lembra nem direito o que você leu na primeira opção. E outra coisa também as provas, elas estão com o maior número de matérias envolvidas. Então, às vezes, tem candidato que pensa que está respondendo uma questão de geografia e, na verdade, está respondendo uma questão de história. Ou assim, né? Uma questão de história e, na verdade, está fazendo uma prova de geografia. Uma questão de geografia. Então é para isso assim, hoje que eu vou, em cima disso que eu vou trabalhar, esse tipo de dica, certo? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, né, de ensinar a falar sobre um ano específico, 1815. 1815 foi um marcante para o Brasil e foi marcante assim, de um modo geral, não só para o Brasil, mas para a Europa também. Por quê? 1815... o Brasil passava, né, pelo período joanino, foi quando a família real portuguesa ela veio para o Brasil. E aqui no Brasil, né, depois de uma série de reformas, né, o fim do pacto, né, aquela quebra do monopólio português, uma quantidade muito grande de nobres, né, de antigos burgueses, comerciantes que acabaram ganhando títulos, né, devido aos investimentos que fizeram pela corte, né, o pagamento acabava sendo na base do título e não na forma de dinheiro. Então esses nobres, eles conquistaram, né, o direito agora de participar da política. E era interessante para eles participarem da política brasileira. Então o que acontece? O Dom João, para sanar isso, ele decidiu em 1815 elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Era o fim, né, da colonização? Não. Era a independência? Não. Era simplesmente uma liberdade administrativa. Os nobres, agora novos brasileiros, eles tinham o direito, né, de participar, de formar partido, de discutir leis e até, quem sabe, né, formar uma Constituição para o Brasil. E aí, se você pega esse ano, né, 1815, na Europa, você tem uma outra situação. E aí você pode fazer um link entre os problemas que aconteciam na Europa e os problemas que aconteciam no Brasil e ainda os problemas que aconteciam na América Latina. Porque você tem em 1815 o Napoleão sendo derrotado, certo? Exilado primeiro na ilha de Elba, depois na ilha de Santa Helena, depois do seu governo de 100 dias. E na ilha de Santa Helena, forma-se na Europa, né, o Napoleão na ilha de Santa Helena, forma-se na Europa com as nações que venceram Napoleão, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra,
o Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena, também em 1815, ele estipulou uma série de regras, né? Como, por exemplo, restaurar a monarquia, restauração, legitimidade e solidariedade. Esses foram os 3 pontos, né, em que o Congresso de Viena atuou. Restaurar era devolver o território ocupado pelo Napoleão. Tudo aquilo que o Napoleão ocupou, ele tinha que devolver. Legitimidade era quando o Napoleão ocupava, ele colocava o rei, né, para fora e colocava um parente dele. Então era devolver aquele trono para o rei que foi deposto. E solidariedade, essas nações, né, monárquicas, elas queriam fazer com que a monarquia prevalecesse na Europa. Então aí você faz esse seguinte pensamento. Você tem 1815, você tem o Brasil sendo elevado à categoria de Reino Unido e o Congresso de Viena acontecendo na Europa. O Congresso de Viena, pela regra, ele deveria restaurar Portugal. Portugal chegou a ser invadido, mas o seu território não foi muito afetado. Agora, legitimidade. Deveria o Congresso de Viena convocar o Dom João para regressar para Portugal, porque o antigo trono deveria ser devolvido para o rei. E isso não aconteceu. E não acontece, em parte, porque a gente tem um outro problema na América, que é justamente a questão da independência das Américas, da América Latina, a independência das regiões. Vice-reino do Prata, do Peru, todos eles estavam conquistando a sua independência. Então você tem Simão Bolívar, San Martín ali, conquistando regiões independentes, as regiões agora. O que acontece? O Brasil era a única monarquia. Mas era mais interessante para o Congresso de Viena que o Dom João permanecesse. Que, de certa forma, pelo controle talvez, ele conseguia ali ser a única, o país que faria a liga. Então não era interessante para o Congresso de Viena, com uma América toda em independência, exigir que Dom João VI voltasse para Portugal. Então Dom João VI meio que permanece no Brasil. Ele não é cobrado de regressar. E o próprio Simão Bolívar deixou bem claro isso. O Brasil era um país que ele desconfiava. Por quê? Porque era uma monarquia no meio do monte de república. Certo? Então, para você ver, com uma data, a gente está citando uma série de assuntos relacionados. E aí, com essa data, você abre espaço para uma série de coisas. Dom João VI só vai regressar em 1821. Só depois de 1820, quando acontece a Revolução Liberal do Porto, e aí a burguesia começa a exigir o regresso de Dom João. Aí ele volta 1 ano depois, quer dizer, o Congresso de Viena foi em 1815 e ele só volta em 1821, porque aí já era um outro problema. Certo? Então, com esse ano, 1815, olha quantos assuntos podem ser, né, tirados, né, quantos assuntos podem ser cobrados em cima dessa data. E é com esse tipo de dica que eu pretendo trabalhar a matéria de história. Seja quando eu der um assunto explicando as questões, ou, né, fazendo o link entre um sincronismo ali entre as matérias, entre os assuntos. O aluno hoje de história não pode estar preso só a um determinado assunto. Ele tem que estar esperto que 1815 é século XIX. Século XIX você tem a segunda Revolução Industrial. A Europa está se transformando, o Brasil está se transformando, a América está se transformando. Então, é com esse tipo de pensamento que o aluno, que o concursado, ele tem que enfrentar as questões do Enem. Tá ok? Então, com esse tipo de dica, é que eu gostaria de deixar bem claro para vocês assim, o ponto onde mais importa de você se preocupar. Não só com a matéria, enfim, só com aquele assunto. Jamais o Enem hoje ele não vai se preocupar em perguntar o nome de alguém, a data, ou quem participava do quê, ou a definição de alguma coisa. Ele pode até perguntar a definição de alguma coisa, mas ele vai fazer uma associação a um determinado assunto. Ele vai explorar ao máximo, ele quer saber, ele quer abrir um leque de opções para o aluno, né? Que o aluno tem que demonstrar conhecimento do assunto ali, de causa ali. Tá ok? Então, obrigado e é isso aí.